que às 8h35, no máximo 8h40, você devolva ela para mim, por favor. Sim. Muito obrigado a todos vocês aqui do FÉ, né, do grupo. É muito bom a gente poder estudar juntos. E o tema que o Pedro conversou comigo, né, lá na Fé e Caridade, foi circulação de energias, que é uma coisa assim, meio, a pessoa pode achar que é complicada e tudo, mas a gente tem que ter uma noção disso, sabe, para que a gente possa trabalhar melhor os nossos contatos com a vida, com a dinâmica da vida, né? Se você colocar a mão aí num fio desencapado, né, de energia elétrica, você vai tomar um choque. Assim como também, se você não souber trabalhar os locais que você frequenta, você pode tomar um choque. Então, nós vamos falar um pouco sobre energias, né? Energias psíquicas, que esse título ele sai de um livro do Carl Gustav Jung chamado Energias Psíquicas. Por quê? O que acontece é o seguinte, o Jung ele começou trabalhando com Freud, lá no final do século XIX, início do século XX, né? Eles trabalhavam juntos. Só que o Freud tinha uma mania de falar que toda a energia humana era da libido, ou seja, vinha da área sexual. É claro que a energia sexual era muito potente, e nós vamos falar disso aqui. Mas o Jung entendeu que não, que essa energia ela circula também em outras áreas da mente e ela energiza o corpo como um todo. Então, foi a partir deste estudo do Jung que nós fizemos essa apresentação e fizemos, né, várias apresentações disso aí, para mostrar para as pessoas o que é uma energia psíquica. Pode passar, Pedro. Então, o que acontece? O que é energia? Tá? Energia é tudo que produz ou pode produzir ação, podendo, por isso, tomar as mais variadas formas. Podem ser energia mecânica, calorífica, gravítica, elétrica, química, magnética, radiante, nuclear, psíquica, tudo isso é energia. O que ocorre é que esse texto, essa palavra, ou esse estudo, ele não é natural no nosso dia a dia. Na verdade, é pouca gente que estuda, e são mais ligados, né, a pessoas que estão fazendo ciências, que estão aí nos laboratórios. Mas nós temos que entender um pouquinho disso, porque nós temos um duplo etérico, que é um corpo que fica contíguo ao corpo físico. Então, a gente tem o corpo físico, e mais ou menos uns 5 centímetros do corpo físico, a gente tem o duplo etérico, que é um corpo áurico, tá? E ele é que comanda as energias para o corpo físico. Então, se nós estamos aqui movimentando, trabalhando, andando, etc., é porque o duplo etérico ele está mandando energia para nós. E o duplo etérico é esse contexto, né, energético e que recebe essa energia, primeiro, do fluido vital, quando a gente vai reencarnar, e segundo, ele recebe o tempo todo energias do centro da Terra, do cosmos, da natureza e dos nossos semelhantes, ainda contando uma energia vital muito importante, que é a energia da vitalidade que vem do Sol. Então, tudo em nós só funciona porque tem esse aparato energético nos dando forças para tal. Gente, se alguém tiver que fazer alguma pergunta, não tem problema nenhum, tá? Esse estudo tem que ser assim, né? Porque é um estudo mais assim, que vai falar um pouco de ciência, então se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, né? Só levantar a mão, não fique com receio, não. Pode ir passando, Pedro. Então, olha só, o termo é tão amplo que é difícil pensar em uma definição concisa. Isso, gente, eu tirei dos compêndios da ciência, porque todo esse trabalho ele tem que ser muito fundamentado cientificamente para que a gente não corra risco de dar opiniões pessoais. Então, em ciência, a gente não dá opinião pessoal. A gente busca o que já existe e tenta ver se na doutrina espírita nós já temos algumas informações que acrescem à informação da ciência, ou então que melhore o entendimento, né? Então, vamos lá. Tecnicamente, a energia é uma grandeza escalar associada
ou estado de um ou mais objetos. Tá? Então, os objetos eles também são energizados. Você não encontra nada que não tenha energia. Aquela canequinha que fica lá penduradinha lá na sua cozinha, ela está vibrando, ela tem energia. Tudo é energia. Nós vamos estudar um pouquinho, daqui a pouquinho, como que forma essas energias. Aí tem umas fontes de energia, que tem a energia nuclear, que é conhecida como energia atômica, energia nuclear obtida por meio da fissão nuclear, de matérias radioativas como o urânio. Então, veja bem, no núcleo do átomo, nós temos prótons e nêutrons, e na periferia nós temos os elétrons. Então, a energia nuclear é quando você faz uma fissão nuclear, ou seja, você junta átomo com átomo, e aí você vai ter uma energia nuclear, muito perigosa. Você vê que onde tem esse estado aí, se lembra de Chernobyl, né, que teve aquele problema imenso lá, porque isso aí é uma energia que tem radiação, e essa radiação ela pode perturbar o ambiente, perturba muito o ambiente. Então, mexer com energia nuclear tem que ter muito equilíbrio. Aqui em Brasil tem Angra dos Reis, né? Aquelas usinas lá parece que serão reativadas, porque o Brasil tem muito energia hidrelétrica, então praticamente não precisa de energia nuclear. Né? Os combustíveis fósseis, o petróleo, né? Essa coisa que é encontrada aí no fundo do mar, ou então em determinadas áreas, né? Debaixo do solo. A energia eólica, que é do vento, os ventos hoje são muito utilizados, por exemplo, lá no Nordeste, tem muitos captadores dessa energia eólica, a energia solar, que hoje está sendo muito utilizada, né, com os captadores da energia e armazenadores da energia solar para aquecer, né, para dar uma forma diferente de energia em casa, que a gente chama de energia limpa. Né? A energia hidrelétrica, que nós muito temos aqui no Brasil, que são as energias que são produzidas, né, pelas quedas d'água, pela a função da água, ela vai rolando o mancal, e o mancal produz a energia. E a biomassa, né, que é a energia da matéria orgânica não fóssil, né, origem animal, vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia, tá? Então, quer dizer, são fontes de energia que hoje se conhecem. O que vai acontecer no futuro é que nós vamos usar só energia que não tenha problema de combustão, como automóveis fazem, os ônibus fazem, né, na rua, criando aquele gás carbônico, que é aquele extremamente prejudicial à saúde. E aí nós vamos ter energia limpa, né? Já estão começando a circular os automóveis elétricos, com energia elétrica, que vai facilitar muito isso. Eles têm uma autonomia bastante legal. Agora, tem aí todo um complexo, né, petrolífero contra eles. Né? Isso a gente tem que entender, que o mercado hoje vai sofrer muito com essa energia, essa diferenciação de energia, porque eles vão lutar contra, e provavelmente isso não está em uso no mundo por conta desses grandes produtores de petróleo né, que não querem deixar. Eu sabe uma coisa que eu acho interessante? É o seguinte, quando lá em 1929, por aí, né, o Henry Ford criou a Ford, né, que ele começou a circular com os automóveis, o bigode dele lá, o Ford Bigode, aquele Ford bem antigo, né? Você observa que a natureza já tinha promovido toda uma estrutura energética, né, de fósseis para ser extraída e ser utilizada na combustão ali para o motor funcionar. E nós vamos passar para um outro tipo de energia e esses fósseis, ou essa possibilidade energética vai continuar. Sabe como eu vejo isso? Não sei se vocês enxergam dessa maneira. Eu vejo isso como a proposta do Senhor Jesus para o mundo. Né? Você vê que interessante, ele promoveu tudo isso, ele calculou, né, esse tempo todo que a gente ia precisar, um século mais ou menos, né, de energia fóssil, que vem do petróleo, né? Então ele calculou que a gente precisaria disso e o mundo foi todo projetado, né, para que isso acontecesse, para que as pessoas buscassem esse recurso energético no tempo certo e que desse condições para que o mundo gerasse o progresso que ele gerou. Porque não há dúvida, né, que quando essa energia fóssil foi
utilizada no século passado e ainda nesse século, quanto progresso nós temos. Então, essa energia fóssil, ela vai ser utilizada para outros fins, né? Hoje nós temos os plásticos, né? Temos outros gases menos densos, então provavelmente será extraído ainda o petróleo, mas para outros fins que não esse fins de combustão de automóvel. O querosene, por exemplo, que eles utilizam nas aeronaves, então provavelmente vai continuar e tudo, mas aqui no nosso meio urbano, nós vamos ter essa felicidade, né, de carros silenciosos e também sem essa combustão horrível que é hoje. Então, isso tudo é muito, muito fantástico. Essa imagem que nós colocamos aí agora é uma representação, né, é uma ideia do universo que nós moramos. Então, segundo essa representação científica do universo, que não se tem como, né, nós avaliarmos aí, ter uma demonstração do universo, não existe essa possibilidade ainda aqui na Terra, e provavelmente isso vai acontecer só daqui a alguns milênios, né, pelo tamanho da Terra, pela pouca importância dela no cosmos ainda, né, que ela só trata de espírito atrasado, só se trata de espírito iniciante, primitivo, rebelde, né? Então, ela tem que ter os limites dela também. Não adianta chegar aqui e colocar informações altamente poderosas para gente que não vai entender nada, né? O humano não quer saber disso. Então, aí seria uma representação muito pequena do universo. Você observa que ele é achatado, né? E é uma bola também, como se fosse como a Terra. Tem um centro administrativo aí dele, que é um centro energético extremamente complicado, que nós não temos ideia do que seja isso. Esses pontinhos todos aí são galáxias e se distribuem nesse universo. Os pontos negros são a energia escura, que a ciência chama de energia escura, que é o fluido cósmico universal. Às vezes eles chamam de éter também, né? Na verdade, a ciência chama de éter. Aqui no Espiritismo, Allan Kardec coloca na Gênese o fluido cósmico universal. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Os tipos de galáxias, né, elas podem ser espiraladas, pode ser em bastonetes, né, pode ser disforme. Então, cada galáxia aí comporta algo em torno de 300 bilhões de sóis, de estrelas, né? É muito grande. E se calcula que tem aí algo em torno de 300 bilhões de galáxias. Mas o mais assustador não é isso. O mais assustador é que esse cômputo todo só ocupa 4% do universo. Só 4%. Então, aí está mais ou menos explicado. Olha, 73% é essa energia escura que a gente mostrou. 23% é matéria escura, que nós entendemos ser os mundos espirituais de cada orbe, né? Então, cada orbe tem o seu plano espiritual. O sistema solar tem o plano espiritual dele. Você tem a representação da matéria densa, que é visível, né, que mesmo aqui nos nossos planetas, né, que são Júpiter, Netuno, Urano, que são muito menos densos, né, mas a gente vê. Ou seja, então, tem uma matéria densa aí ainda. Então, a matéria escura seria ainda menos denso ainda, porque circula os astros, né, todos os astros. Você imagina ter uma amostragem de 70 setilhões de estrelas e 210 setilhões de planetas. Então, você imagina isso tudo com o seu plano espiritual. São esses 23% aí de matéria escura, tá? Agora, 4% é o que nós vemos, planetas, estrelas, as pessoas, os asteroides, os satélites naturais, como a Lua, que tem aqui na Terra. Então, são esses 4% só. Isso é meio assustador, né, gente? É muito grande a coisa. Você fica pensando assim. Sabe uma coisa que eu gosto muito de analisar nessa estrutura de conhecimento? É que a gente está brigando por tão pouca coisa, né? E a gente tem aí tanto para pesquisar, para refletir, para buscar, ou pelo menos para querer, né? Para querer. Então, assim, a pessoa está preocupada se vai para um umbral. Olha, eu só vou para um umbral se eu quiser ir para um umbral. Percebe? Ninguém chega lá no mundo espiritual e vai falar assim, você foi determinado que vai para um umbral. Não, não tem isso, gente. Nós vamos pela atração. Né? Eu serei atraído para uma região umbralina,
mais densa, menos densa ou mais leve, ou não. Isso vai depender de mim, depender da minha estrutura, daquilo que eu penso, né, que eu faço, aquilo que eu gostaria de fazer sempre, os meus ideais. Então, a gente tem que parar com essa imagem de ficar com medo de umbral, sabe? Tem que, assim, eu não quero ir para lá, então eu vou trabalhar. Eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou fazer o bem, eu vou estudar o evangelho, eu vou praticar o evangelho, porque aí eu não vou para um umbral de jeito nenhum. Não vou mesmo, né? Eu vou para outras regiões. Eu posso ir até para o umbral, mas um umbral fino, com o nosso lar, e outros milhares de colônias que existem lá nessa região. Tá vendo? Então, isso é uma coisa que nós temos que colocar na cabeça para não ficar com esse temor, né? Você vê, muita gente na Covid, muito espírita na Covid, afastou completamente. Por quê? Porque tinha medo de morrer e ir para o umbral. Não tinha essa preparação, né? E ainda estão com medo, tem muita gente com medo ainda, né? Então, gente, a pessoa só vai para o umbral se ele quiser. Sabe de quem que eu ouvi isso? De uma pessoa muito querida nossa que está com um processo muito complicado atualmente, né? Que é o professor Pacini. Hoje ele está internado, você sabe, né? Está num estado bem difícil, mas ele, numa palestra dele, eu ouvi ele falando isso. Eu não vou para o umbral porque eu não quero ir para o umbral. E eu analisei essa frase, essa fala dele, e é isso mesmo. Pode passar, Pedro. Então, o fluido cósmico universal seria aquela matéria, aquela energia escura que nós conversamos, né? Que é a energia do início. Tudo parte do fluido cósmico universal. Tudo. Pode passar, quer ver? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, ou de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Vamos tentar entender isso. Como é que eu vejo o fluido cósmico universal? Estudando a Gênese, né, de Allan Kardec, estudando o que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. O que eu entendo do fluido cósmico? Eu entendo que é como se ele fosse um grande lago imenso, que cobre o universo todo. E ali existe um início, uma possibilidade de princípio da matéria. Então tem aquele lago lá, né, fica quietinho na dele, é uma emanação de Deus. Então Deus cria espíritos e cria esse fluido. André Luiz fala que é o hausto do Criador, que é a criação do Criador. Ele chega a falar dessa maneira, né? Então, quer dizer, nós temos lá esse grande lago, então vamos imaginar que existe uma região do universo que vai ser criado ali uma galáxia, com X número de sistemas e de planetas. Então, os cristos, né, os espíritos superiores, vão até esse lago e, pelo pensamento, pela mente, eles começam a agitar ali uma região dessa energia escura. Começa a agitar. Então, aquilo, a princípio, vai criar umas supercordas, sabe? Que são frequências, que são como se fossem ondas, né? Que eu falando assim. E isso me faz lembrar muito um aforismo que nós temos aqui na vida, não só no Espiritismo, o Espiritismo até que não fala tanto, mas as outras religiões falam muito isso, que você vai para o céu tocar harpa para Deus. E você fica lá tocando harpinhas para Deus. Agora eu entendi como é que a gente toca harpa para Deus. A gente mexe nesse fluido aí, ó, isso aí que gera um som, sabe? É o som da harpa para Deus. Ou seja, eu vou trabalhar, mas eu vou ficar dinâmico, eu não vou ficar lá estático, tocando harpinha lá para Deus. Não, eu vou trabalhar, eu vou chegar lá. Quando eu formo, pelo pensamento, pela mente, pela vontade, eu formo uma onda dessa, ela tem um som. Tudo, o som é a parte do início, né? O som está no início. Aí ela gera esse som. Então, o que vai acontecer? Essa ondinha, né? Ela vai se transformar numa subpartícula, ou seja, ela pode ser apresentada em forma de onda, né? de uma frequência, como pode ser apresentada em forma de uma bolinha, uma subpartícula, que aí depois vai chegar até a partícula. Então é aqui, ó, veja vocês.
Nesse cantinho da esquerda, só um pouquinho, Pedro, nesse cantinho da esquerda, nós temos o que seja a agitação desse fluido cósmico, tá vendo? Então, cria essa hastezinha aqui, que é a supercorda. Essa hastezinha, ela saiu do onde? Do fluido cósmico universal, que foi criado por Deus também, né? Então, saiu de lá. E aí, esta hastezinha, aí sim, pode passar, Pedro. Então, elas vão formando o quê? Tá vendo? Hastes formando bolinhas, que são as subpartículas. Tá vendo? Então, uma partícula ela pode ser representada ou por uma onda ou por uma bolinha dessa, ou por uma partícula. Isso hoje é muito estudado na física quântica, essa variação, né? Que pode ser tanto onda quanto partícula. Pode, Pedro? Aí, essas partículas, juntas dentro de uma determinada quantificação, elas formam um átomo. Aí, no centro do átomo, no núcleo, a gente tem prótons e nêutrons. Né? Os nêutrons não têm carga, o próton tem carga positiva. Em torno desse núcleo giram os elétrons com carga negativa. Então, eles se equilibram, tá certo? Então, o átomo é todo equilibrado. Pela quantidade de prótons, tem a quantidade de nêutrons. Estou falando isso bem assim, bem fácil de entender, porque isso tem estudos muito profundos sobre essa questão aqui de elétrons. E os elétrons, então, eles estão na mesma proporção dos prótons, da carga positiva. Então, veja bem, vamos voltar. Era uma energia escura sem nenhuma forma ainda. Agitou, virou uma supercorda. Trabalhou um pouquinho mais, virou uma subpartícula. Juntas essas subpartículas, né, criaram o átomo. Então, assim a vida começa. Assim as energias vão se arrumando, né, se condensando para formar a matéria. Pode ir, Pedro? Esses átomos, eles têm cargas diferentes, né, porque depende muito do número de prótons e de elétrons. Então, cada átomo tem uma quantidade de prótons e de elétrons. Então, isso está na classificação, né, dos átomos que você encontra aí, isso é muito fácil, né, tabela periódica. E aí, você juntando átomos diferentes, você forma o quê? Uma molécula. Aqui nós temos, né, 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Você formou uma molécula de água, que é a molécula bem simples, né, da gente entender. Então, você vê como é que a matéria vai acontecendo, tudo por energia, tá, gente? Tudo energia. Energia que vai se modificando. Percebe? Ela começa com a haste aqui, da supercorda, e ela agora chegou na molécula. Aí da molécula, aí você vai juntando a molécula e cria uma substância. A substância é originada da quantidade de átomos que você coloca numa engenharia molecular. Tá? Então, você vai fazer, por exemplo, ferro, você vai trabalhar átomos A, B, C, D, você vai trabalhar alumínio, A, B, C, D, E, e vai. Então, você vai montando, aí tem que fazer o estudo, né? Não vou colocar isso aqui, porque senão nós vamos fazer estudo de química, e não é o caso, nós estamos aqui vendo energias, né? Então, nós vamos juntando essa coisa toda, aí cria a molécula. Agora é que vem a coisa mais interessante, tá? Todo mundo luta, né? Vai na Caixa Econômica Federal para fazer um empréstimo para comprar uma casa, né? Assim, fica todo mundo doido atrás de casa. Quando eu ia muito a São Paulo, dos idos de quando? De 63, 68, 70, a fissura do pessoal lá era comprar um barraco, né? Todo mundo queria um barraco, todo mundo trabalhava para o barraco. É impressionante. A ideia do paulista era essa. Aí, eles não sabiam, né? Como é que compunha o barraco. Põe aí, Pedro. Então, a tua casa começa com a haste da supercorda. Isso é muito interessante, né? Isso é uma engenharia absurda. O carro, né? Os vidros que você põe lá, né? A telha, chaminé, as árvores que estão... Tudo isso é uma variação do fluido cósmico universal. Tudo isso é uma variação da energia. Ok, gente? Isso é muito interessante saber. Agora, lá dentro da sua casa, você tem mesa, cadeira, né? Você tem xícara, você tem etc, etc, etc. Tudo isso vem do fluido cósmico. Tudo. Então, tudo que você tocar veio de Deus. Tudo.
Então, quando a pessoa resolve tampar uma caçarola na cabeça do outro, o que ele está fazendo? Ele está jogando, né, fluido cósmico contra fluido cósmico, porque a cabeça também é formada de fluido cósmico. Então, tudo é energia, gente. Alguém quer comentar alguma coisa, assim? Quer fazer alguma pergunta que não entendeu até aqui? Todo mundo entendeu? Oh, que coisa boa. Então, vamos lá, gente. Então, aí, agora nós tiramos toda Só pode voltar, Pedro. Aqui, nós trabalhamos a energia enquanto uma construção, né, que está fora de nós. Tá? Tudo que você olhar aí está fora de nós é construído dessa maneira, com toda a sua engenharia. Né? A gente está colocando aqui uma coisa bem sintetizada, mas com toda a sua engenharia. Por isso é que nós temos que aprender tudo de química, de física, de estrutura molecular, né? Porque na hora que a gente for virar um espírito superior, a gente tem que saber isso tudo. Né? Então, nós estamos aqui com aquela história ainda que eu não gosto de estudar, né? Tem gente que afirma isso, bate pé mesmo, eu não gosto de estudar. Eu começo a estudar, me dá sono. Ô, amigo, conversa com o seu obsessor aí para não te perturbar, não, porque você precisa saber essas coisas. Né? Talvez você não vai ficar químico nem nada, mas pelo menos essa sequência a gente tem que saber. Tem que tirar dúvidas, como é que não é, tá? Por quê? Porque senão a gente fica muito distante do corpo científico do mundo. O corpo científico, isso para eles aqui, isso aí é beabá, né? Eles já estão muito mais avançados. E a gente vai ficando sempre atrás, sempre atrás. Por isso que a doutrina espírita é esse fenômeno que aconteceu no mundo, porque ela consegue unir toda essa informação da ciência com a proposta, né, que isso te leva a um evento de crescimento moral, ético, porque você está aprendendo as coisas que vêm do nosso Pai. Agora, vamos pensar na energia de dentro, que é a nossa energia. Pode passar, Pedro. A energia psíquica, né? Que funciona em nós, tá? Essa energia de fora, ela vai produzir isso aí que está fora de nós, tá? Vai produzir tudo isso que eu toco, que eu vejo, né? Então, agora tem a nossa energia própria, né? Que circula dentro de nós a partir do duplo etérico, tá? Pode passar. Olha, a energia psíquica consiste em toda energia que realiza o trabalho da personalidade. É o Jung que falou isso. Olha só, a personalidade, você imagina um mar, tá? Um oceano, você imagina que imagina um navio no oceano, tá? O navio é cada um de nós. E o capitão do navio é a nossa personalidade, é o nosso ego. Então, nós nos representamos na sociedade, para uns para os outros, pela nossa persona, que ainda é uma máscara do que realmente somos. A nossa individualidade ainda está em expansão e a gente não usa muito ela. Por isso que nós somos pessoas complicadas, porque a gente usa muito ainda a persona. Persona vem do grego, né? Persona é máscara. A gente usa muito a máscara. Então, por exemplo, se eu vou no enterro, eu faço uma cara de sofrido, né? Se eu vou numa festa, eu faço uma cara de alegre. Se eu vou num restaurante, eu faço uma cara, né, de satisfeito. Se eu estiver fazendo um trabalho chato, eu faço uma cara brava, né? Então, isso tudo é persona. Então, nós nos representamos assim, não com aquela estrutura natural da individualidade, que um dia nós vamos ser, nós vamos nos apresentar. Né? Então, por exemplo, Jesus não usou persona em momento nenhum. Ele foi o espírito superior em todos os momentos. Tá? Pode passar. Aí, nós temos algumas pessoas que falaram, né, sobre energia. Pode ir. Em cima é o Freud, né, que ele vai falar: libido é o impulso vital para a autopreservação da espécie humana e a energia sexual, no sentido estrito, como fenômeno do impulso, do desejo e do prazer, e ainda o instinto de morte. Então, o Freud entendia que a libido, né, que é a energia sexual, é que dava o impulso e o desejo para o prazer. Joana de Ângeles, ela fala que todos nós estamos em busca do prazer. A gente vive em busca do prazer. Né? Toda a nossa ação, toda a nossa dinâmica é buscar o prazer, seja ele de tal forma que for.
Não tem nada mais legal do que numa noite fria, igual hoje, você deitar debaixo daquele cobertor quentinho, né? Te dá um prazer. Então, quer dizer, você compra o cobertor nessa expectativa de sentir prazer numa noite fria, certo? Então, tudo aquilo que a gente busca, o Freud dizia que era em função da libido, que sempre busca o prazer. Só que ele tinha muito essa ligação do prazer sexual, né? Que desde criança, o menino e a menina já buscavam esse tipo de prazer, nesse contato com o pai, com a mãe, né? Daí falou do complexo de Édipo, complexo de Elétra, né? E aí ele foi trabalhando isso. O Jung, a libido, segundo Freud, não está relacionada somente com a sexualidade, isso aí já é o Jung falando, né? Mas também está presente em outras áreas da vida, como nas atividades culturais, caracterizadas pela sublimação da energia libidinosa de Freud. Então, por exemplo, vamos imaginar, vou dar um exemplo para vocês, por que o adolescente ele tem muito essa chegada nos esportes, né? Então, esportes radicais ou não, né? Esses esportes que eles gostam demais, fazer competições, essa daí é uma forma de sublimar a energia sexual que eles estão tendo agora, está sendo expandido neles. Então, é o que o Jung fala, essa energia, ela pode ser, sim, ela vem da energia sexual, porque é uma energia de criação, né? Quando a gente estuda chakras, a gente vê a energia de criação, ela é muito potencializada, mas você também pode juntar a essa energia outro tipo de energia, por exemplo, que vem do centro da Terra. O núcleo da Terra é de ferro, então sobe em nós uma energia muito grande do centro da Terra, que entra pelo chakra fundamental, que fica no períneo, né? Mais ou menos ali no períneo, na região do períneo, né? Então, entra aquela energia de baixo, depois entra a energia cósmica, que o André Luiz, não, o Alexandre, no livro Missionários da Luz, fala muito das energias cósmicas que entram em nós, a energia dos semelhantes, né? A energia da natureza, tudo isso, você vê, você vai no mar, por exemplo, você chega lá, você sente uma coisa muito gostosa, né? São aquelas energias que estão entrando. Então, a energia, o Freud achava que era só a energia sexual que entrava na nossa psique. Já Jung, não, ele expande esse entendimento de energia. Tá claro até aí, gente? Beleza? Então, vamos continuar. Então, a energia psíquica, quando atualizada, a energia psíquica aparece nos fenômenos dinâmicos específicos da alma, tais como instintos, desejos, vontade, afeto, atenção, rendimento do trabalho. Quando em potencial, a energia aparece nas conquistas específicas, nas possibilidades, disposições, atitudes, etc. Então, por exemplo, vamos imaginar que amanhã você tenha que ir a um determinado local para resolver uma determinada coisa. Aí você acorda de manhã, você está meio desanimado de ir, não tá? Pode ser que a sua psique, o seu coração aí está dizendo, não vá, não é hora. Então, ela não libera energia para você ir. Aí você fica meio que assim, né, tem que buscar outra coisa. Então, tudo que nós vamos fazer, nós vamos despender energia, tudo. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou escutando, tudo que eu estou caminhando, que eu estou participando, tem energia no meio. Então, imagina um ambiente, né? Um ambiente com mais pessoas. O que ele faz? Ele faz uma síntese de energia daquele ambiente. Existe um pesquisador chamado Rupert Sheldrake, ele é britânico, ele fala que essas energias compostas pelas vontades das pessoas que estão ali, elas formam um campo, chamado campo morfológico. É um campo, né, que tem a forma da síntese dos pensamentos. Então, você reúne 20 pessoas, por exemplo, e essas 20 pessoas estão pensando numa coisa boa, fazer uma coisa boa. Sei lá, programar aí uma estrutura no campo da educação, para melhorar a educação. Então, eles estão montando esse campo bom, né? Então, forma um campo morfológico muito bom. Que uma vez formado, e depois, quando termina a reunião, ele permanece com aquela energia, aquela síntese de energia do bem, que vai influenciar outras pessoas que estão em busca mais ou menos a mesma coisa, ou não, mas que precisam de energias. Então, a gente tem energia para todo lado, né? E agora, imagina quando é energia para o mal, né? Quando reúne um grupo de pessoas para imaginar uma coisa ruim.
uma coisa estranha. Então, ele vai ter também esse campo morfológico formado, e aí vai incentivar o mal também. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com quem eu vou, onde eu vou, fazer o quê, se vale a pena realmente ir lá, certo? Porque vai criar um campo, e eu sou também participante desse campo formado. A minha responsabilidade está ali também, tá? Pode passar, Pedro. Energia, então, é a capacidade que possui um corpo ou um sistema de produzir trabalho. Tem como fonte primeira Deus, Criador, e, por extensão, a emanação de cada criatura. Então, nós estamos fazendo um trabalho. Vamos imaginar que a gente vai reunir para montar a cesta básica, tá? Então, esse corpo, né, essas pessoas que estão lá, estão utilizando de energia para o trabalho de montar a cesta básica. Então, essa energia vem de onde? De Deus, né? Pelas variações do fluido cósmico, que são energias puras, do princípio vital, por exemplo, e por extensão da emanação de cada um de nós. Então, se a gente junta valores para fazer um terceiro valor, ao mesmo tempo, a gente pode juntar essas energias para fazer uma coisa negativa. Então, por isso é que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, xingar, reclamar, falar palavrão, nós estamos montando energia, nós estamos movimentando energia. Tá? O espírita, principalmente, tem que saber disso, porque geralmente a gente tem filho menor em casa, né? A gente está passando essas experiências para eles. Não tem jeito, o pai e a mãe são deuses, né, para os filhos. E o que vai acontecer? Se o pai fez isso, a mãe fez isso, o filho, com certeza, a não ser que seja um espírito diferenciado, né? Mas com certeza vai seguir esse padrão, né? Pode passar, Pedro. Na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e toda a energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor nossos propósitos ao propósito do Criador. Por exemplo, na nossa televisão, aquela televisão 4K que a Celinha comprou semana passada para ver, não sei o que ela queria ver, né? Então, ela comprou uma TV 4K. Aí, então, beleza, né? A televisão fica lá na sala, nossa, é um patrimônio. Aí, de noite, vai todo mundo dormir, apagam as luzes. O que acontece com a televisão? Ela vira onda. Não é mais a TV, ela é um monte de onda flutuando, né? Se ela olhar para a televisão, ela volta a ser televisão. Então, o observador é que faz a coisa acontecer. Porque tudo é energia. Só que essa energia ela está direcionada para aquela função. Então, ela vai acontecer naquela função. Não é bom isso? Então, a gente tem que tomar cuidado com a matéria, tá? Matéria é um negócio que pode nos prender, né? Também nela, porque a energia da matéria nos prende. Você já viu que é uma coisa que você foi lá fazer, né? Você queria muito comprar uma estatueta, aí você foi lá e comprou a estatueta. Aí, o que vai acontecer? Essa estatueta vai ser boa para você até o momento em que ela vai estar compensando a tua energia. Então, por exemplo, você compra uma coisa, né? Você compra uma coisa, e aí aquela coisa é muito gostosa de você ter na sua casa, nos seus, na sua, como é que fala? Na sua vida, né? Aí é muito bom. Aí você vai, todo dia você chega lá, você olha aquilo e fala assim, nossa, que coisa bonita que é isso, né? Essa estatueta, que coisa legal. Mas vai chegando um tempo que você vai perdendo interesse pela estatueta. Você vai perdendo interesse, e aí o que vai acontecer? Aparece um moleque daqueles bem sapeca, vai lá e quebra a tua estatueta. Você tem que agradecer a Deus. Aquilo já estava começando a fazer mal para você. Né? Então, o que acontece? Nós vamos trabalhando essa energia à medida da nossa necessidade. Sabe aquelas pessoas que têm aquele monte de coisa dentro de casa, de gente que já morreu? Um monte de retrato de gente que já foi embora, que já desencarnou? Um monte de coisa, sei lá, foi usado lá no século III da era cristã. Isso é um perigo, gente. São energias que estão circulando dentro de casa, que prende a pessoa no passado. Aí fica morrendo de saudade. Ai, que saudade.
Saudade é um negócio terrível, ela é pegajosa. Sentir saudade é você querer ir num lugar que não existe mais, sabe? Então você tem que ter boas lembranças, porque aí você vai só trabalhar a imagem da lembrança. Ah, foi legal, foi bom, muito bom, foi ótimo aquele encontro e tudo, mas e hoje? O que eu vou fazer hoje? Ela te remonta sempre a novas possibilidades. A saudade, ela te prende. Então, pessoa que tem muitos relicários dentro de casa, essas coisas, né, aí ele pode ficar muito preso naquilo. Tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente tem uma vida meio estranha, meio difícil, né? Porque a gente está preso nessas energias. Certo? Tem gente que desencarna, nossa, passa um aperto no mundo espiritual por causa dessas energias, que ele ficou ligado nela aqui. André Luiz até conta isso no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Ele explica isso. Os desencarnos costumam ser difíceis por causa disso, que a pessoa fica ligada. Então, você tem uma coisa aí na sua casa, é só para você usar. Usou, legal, lavou, guardou. Se amanhã ou depois tiver que trocar, troca. Né? Nada ele ficar juntando essas quinquilharias, né, que fica, nossa, é complicado, né? Isso nós estamos falando cientificamente, tá, gente? Não é teologia, isso não é filosofia, isso é científico. Tudo tem energia, eu fico ligado nessa energia. Então, se eu tenho uma coisa que eu guardo da minha mãe, quando a minha santa mãezinha fez isso assim, eu fico ligado da minha santa mãezinha. Às Seu vezes eu Horácio, tô... desculpa interromper, o Pedro pediu a palavra, tá? Eu estou olhando aqui para ver Sim. se você levantou a mão, mas não vi que levantou a mão. Eu vi que... Pode falar, É o Pedro. Pedro. Só para não te interromper, mas era o seguinte, eu estava pensando aqui enquanto você estava explicando, porque assim, na essência, toda matéria é energia tornada visível. Para nós, a gente define matéria escura ainda porque ainda não é visível para nós, né? Mas para os espíritos superiores, certamente aquilo é alguma coisa. Tem algum relato assim que você já viu em alguma obra sobre eles falando especificamente sobre isso ou ainda não? Olha, nosso lar é visível para nós? Não. O Chico Xavier disse que quando ele estava psicografando o nosso lar, que ele achou que aquilo era muito fantasmagórico, né? Então, que eles levaram ele lá no nosso lar para ele ver. Mas ele foi em espírito, né? Então, o próprio nosso lar é uma matéria que não é visível para nós, né? E o plano espiritual, né? Os espíritos que estão ao nosso lado, ao nosso derredor, que a gente não vê, a gente percebe, às vezes, a presença deles, mas a gente não vê. Então, isso tudo é matéria não visível, mas é tudo matéria ainda. Juntou átomo, meu amigo, virou matéria, né? Então, Pode falar, Pedro. mas mesmo lá nesse princípio, lá antes de chegar ali na supercorda, aquilo ali já seria um processo de colônia espiritual, alguma coisa Aquilo assim? ali é uma proposta. Fluido cósmico universal é uma proposta, é uma probabilidade. Uhum. Então, você pode fazer o que você precisar fazer com o fluido cósmico. É como se fosse a matéria-prima da vida, né? Da vida material. Então, você precisa, por exemplo, os espíritos precisam de montar uma nebulosa. A nebulosa, geralmente, é berçário de sóis, né? Então, precisa montar uma nebulosa. Então, o que ele faz? Ele vai lá no fluido cósmico e densifica um pouco uma parte lá do fluido, né? Que, na verdade, é um pouquinho de nada, né? Aí cria uma nebulosa, e aí a nebulosa ela vai ter toda a estrutura de formar, de juntar, né, os átomos, a engenharia molecular, para formar bastante, como é que fala? Hidrogênio, né? Porque eles vão formando de hidrogênio e hélio. E quando vai sair, o hélio vai pegando e vai consumindo hidrogênio, então fica uma estrela de hélio. Uhum. Tá? Então, aqui é uma estrela mais densificada, né? Então, quer dizer, é isso que vai acontecer. Tudo você tira do fluido cósmico. Mas, para nós aqui, já chega praticamente pronto, né? Porque os espíritos já fizeram isso. A nossa modificação aqui é só botar açúcar, pó de café, água e fazer um cafezinho, né? Então, a gente faz isso aí. É a mesma coisa, o processo é o mesmo. É engenharia, né? Quando você põe uma coisa para esquentar, o que você está fazendo? Você está separando moléculas, né? Que elas são muito agrupadas, né? Você botou para esquentar, você começa a separar a molécula, né? Para você poder fazer o que você quer com aquilo ali que você está esquentando, né? Então, vamos continuar, pessoal, não vai dar tempo, já são 8h15.
Então, o que diz a espiritualidade sobre a energia, né? Para a gente agora trabalhar com o campo espiritual dessa coisa toda, né? Então, no livro Sobrevivência, Comunicabilidade dos Espíritos, do Hermínio Miranda, ele vai dizer o seguinte, que a energia é matéria liberada. Então, você tem uma matéria, por exemplo, ela dissolve. Vamos pegar o exemplo lá da nossa cozinha. Você pega um gelo, né? Põe na panela e põe fogo. O gelo vai virar o quê? Água, não vai? Depois ele vai virar o quê? Vapor. Quando ele vira vapor, ele desaparece. Liberou. Então, o que era aquela pedra de gelo, virou, ficou liberado. Então, vocês não vê mais. O vapor, ele vai para, né, vai cumprir as funções de uma energia liberada. Então, quer dizer, toda a matéria, né, ela libera energia. Né? Quando você queima alguma coisa, você está liberando energia. Quando o corpo vai para o sepultura, né, que vai ser decomposto, então está liberando as energias das moléculas, né, porque as células também, só que célula é um ser vivo, né, então aí tem uma outra função, né, com o corpo e as células. Mas depois tudo vira aquele complexo material que vai sendo liberado. Né? Os átomos vão se desgrudando dali e vão saindo para fazer outros corpos. Então não tem morte, gente, não existe, nem o corpo morre, ele é transformado. Tá? Podemos? Não há nenhuma linha nítida de demarcação entre matéria e energia. Por quê? Porque você não sabe, nós aqui, eu pego esse celular aqui, eu sei que isso aqui é matéria, tá? Mas ele tem um campo eletromagnético aqui em torno, não tem? Isso eu não vejo. Então, tem uma linha que demarca, eu não sei qual é essa linha. Porque eu não tenho essa visão profunda para entender essa linha. Tá? Então, tudo que a gente toca tem um campo eletromagnético nele que eu não consigo ver. Né? Então, não se tem condições de saber onde que é a energia, onde começa a matéria, onde termina a energia e vice-versa. Você vê como é que a coisa é tudo junto, porque tudo é energia. Entendeu? Por ser tudo energia. Só que na matéria ela está condensada. E fora da matéria ela está livre. Pode continuar. No livro Universo e Vida, no capítulo 3, né, a natureza intrínseca da energia é ainda ignorada pelo homem. Isso é muito importante saber, né? Porque nós não sabemos ainda a energia, aquela coisa mesmo, a gente não sabe. Um dia, porém, ele descobrirá que essa capacidade é a secreção mental por excelência. Então, eu penso, eu realizo, eu movimento, né, o campo que estiver do meu lado. O campo do fluido cósmico tem em todo lado, tem em todo lugar, né? Então, eu pensei, eu criei. Não tem formas, pensamentos, que a gente molda aquilo que a gente está pensando? Então, é isso aí. Então, é a mente que cria, que possibilita a gente não cria energia, a gente muda a energia, transforma a energia que está aqui. Então, o fluido cósmico está aqui agora. Eu penso uma coisa, eu transformo a energia cósmica que está aqui comigo. E com vocês também, tá? É basicamente a emanação primária de Deus Criador e, por extensão, a emanação de cada criatura. Se nós somos todos criados em mais semelhança de Deus, então nós interagimos também com o fluido cósmico universal, só que dentro da nossa condição. Para eu fazer um armário, eu tenho que pegar madeira, prego, né, cola, essas coisas. Então, eu estou pegando a matéria já preparada, né? Então, o que os espíritos superiores fazem? Eles só pensam e aquilo acontece. Não precisa de ter madeira pronta, eles só pensam, eu quero uma madeira. Não tem aquele caso que o André Luiz conta do livro Obreiros da Vida Eterna, lá no início do livro, que eles vão receber um espírito de alta, né, hierarquia, e aí eles montam um cenário para ele, cada um pensou numa coisa e foi montando ali o cenário para ele chegar. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, quer dizer, o espírito estava modulando, né, a partir do fluido cósmico. Beleza? Então, vamos lá. É a matéria-prima substancial, o ar dos universos, a água do infinito oceano cósmico, o éter primacial, que nós falamos. Só que aqui a espiritualidade está dizendo. Aquela primeira informação a gente tirou da ciência, né? Aqui já a espiritualidade dizendo, ou seja, tudo encaixando direitinho, né? Vamos lá. Energia, capacidade, isso aqui nós já falamos, né?
capacidade que possui um corpo, né? Na essência, toda matéria e energia tornada visível. Às vezes eu repito o slide para a gente guardar, né? Fixar. Então, é isso aí, né? Isso aí é do Hermínio Miranda e do Evolução em Dois Mundos. Na essência, toda matéria e energia tornada visível. Então, guardem isso com vocês. Tudo que você pegar na tua casa aí é energia tornada visível, que forma a matéria. Certo isso? Vocês já sabiam disso? Já? Então, tá bom. Tem muita gente aqui, tem 32 pessoas, ninguém fala nada. Então, vamos lá. José Carlos Aguedo. Vamos lá, Zé Carlos. Guaraci, me preocupou agora minhas visitas em museus. Quanta energia existe impregnada ali? Olha, Zé Carlos, uma vez eu fui no museu, até lá em São João del Rei. Eu me senti super bem lá dentro, tá? Estava passeando lá de boa, né? Enquanto as outras pessoas estavam passando mal. Então, o que eu entendi? Eu entendi o seguinte, que eu estava numa faixa boa. Então, se você estiver numa faixa boa e entrar num museu, não vai te acontecer nada. Agora, não pode ficar preso àquelas peças. Às vezes eu vou no museu para estudar, sabe? Assim, o comportamento, por que as pessoas usavam. Às vezes eu ia muito, né, em museu. O último que eu fui foi lá no Rio, Museu Imperial, se não me engano, que tem lá no Rio. Então, assim, achava legal. Hoje eu acho aquilo lá muito interessante. Mas eu jamais colocaria a coroa do Dom Pedro II na minha cabeça. Aquilo é pesado que dói. Muito chato aquilo, né? Então, depende mais da sua energia, do seu pensamento no momento que você está visitando, do que a energia impregnada, né? Lá está cheio de energia passada, né? Com Você tem uma ideia? certeza. Os meus netos foram no Louvre e, quando eles voltaram, eu perguntei para eles, o que vocês sentiram lá? Eles falaram assim, vontade de sair voando de lá. Ou coisa chata. Foi assim que eles falaram. Eu falei, gente, vocês estavam no Louvre. É muito chato, vô, aquilo lá, é um cheiro esquisito. Não quero saber disso não. Você vê, essa galera que está chegando aí está pensando diferente. Tá vendo? Então, é assim, é muito legal, é uma história, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso a ela. Obrigado, Guaraci. Maria Reis, vamos lá. Microfone, Maria Reis. Tem que ligar ele aí. Consegui. O cursor não queria sair do lugar de jeito nenhum. Eu fui em vários museus aqui do Rio e esse do Louvre, e nunca senti nada diferente, não, viu? Pois é exatamente como a gente entra nesses locais. Porque eu vou te dar um exemplo, Maria Reis, provavelmente aconteceu isso com meus netos. Eu não quis entrar em detalhes, porque são muito novos ainda, né? Mas vamos imaginar que você viveu uma fase nas suas encarnações e uma daquelas peças foi da sua vivência. Por exemplo, do Egito, lá no Louvre tem muita coisa do Egito. Então, quando você olhava para uma peça daquela, a pessoa sente, sabe? Sente um negócio, mexe. Por quê? Está no inconsciente dele ainda. Quando aquilo não está no nosso inconsciente, nós não vivemos aquele momento, aquela fase, né? Então, provavelmente não mexe muito, não. A não ser se a gente ficar muito fixo naquela época, naquele passado, né? Então, nós temos que pensar o seguinte, que o passado é muito bom para a gente tirar informações, lições, né? Mas ficar ali... Como você falou, estudar, né? Estudar, mas assim, ficar ali cultuando aquilo, né? Cultuando diligência. Aí no Rio tem uma... Não sei qual museu, sei lá, no Paço, eu não tenho certeza onde eu fui, que tem diligência... De Petrópolis, que é o Museu Imperial. Então, mas eu fui no Paço. Então, lá tem lá as diligências, né? Você imagina ficar vendo aquilo que não usa mais. Hoje nós vamos usar andar de diligência na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, você está perdido. Então, Você viu aquele filme do museu? Teve duas... Ele ficava lá vigiando, era um vigia, né? Uhum. Do museu. Ele ficava lá a noite inteira e começou a ver o pessoal lá. Coisa da vida, né? Dava vida, né? Exatamente, eu lembro, sim. Então, a gente tem que tomar... Eu vou te falar um negócio, Maria. Eu detesto fotografia, com todo respeito a quem gosta.
Eu fiz 2.500 apresentações de teatro. Pergunta quantas fotos que eu tenho. Nenhuma. Eu não gosto. Eu acho que o ontem acabou. Tem hora que eu fico olhando as coisas que eu fiz ontem, semana passada, eu fico assim, nossa, como que eu sabia pouco? Porque você está sempre procurando aprender, né? Verdade. Ah, Silvânia, pode falar. Oi, Silvânia, pode falar, filha. Oi, Guaraci. Oi. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em museu. Agora, eu não posso ir Tiradentes, Ouro Preto, Mariana. Essas cidades me causam muito mal. Eu me sinto muito mal. Talvez eu Provavelmente, tenha Silvânia, sido uma das escravas é, de lá, né? você viveu lá naquela época brava, né? Então, você provavelmente viveu lá. E aquilo te remonta aquilo lá. Quando a gente não sente bem, sai fora. Sabe? É melhor não persistir. Você não sentiu bem porque está mexendo com emoções guardadas, reprimidas, que pode sair de uma explosão só. Então, a gente aprende. Provavelmente ela viveu naquela época, né? Sim, né? E Participou de alguma coisa ali, né? as emoções ainda não estão consolidadas, né? E começa a mexer com essas emoções. Uma emoção que ela explode, nossa, é muito perigoso. Bom, vamos continuar então, Pedro. A energia mental, né, são a origem de todos os acontecimentos nos planos espirituais, sejam esses elevados ou inferiores. Nós temos que entender que a mente é uma ressonância do self, tá? Então, ela demonstra o que o self já cresceu. Então, quanto mais o self cresce, ou seja, o self é a essência divina que somos. Então, quanto mais nós sabemos, nós somos mais potencializados, mais nós trabalhamos nas modificações das coisas. Tá? Então, por isso que a mente faz isso aí. Pode ir, Rose. Então, a energia mental é o fenômeno vivo que improvisa, altera, constrange, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Esse é do Emmanuel, né, gente? Por isso mesmo somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos, encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Então, nós é que criamos as coisas, gente. Nós é que fazemos. Né? Nós é que temos... Você entra num ambiente, o ambiente está carregado, se você entrar na faixa, você passa mal. Então, você tem que, pelo menos, manter, né, o seu equilíbrio para não entrar naquela faixa de frequências ali, porque são energias que estão desarmonizadas. Né? Você tem o caos e o cosmos. O caos é energia toda desorganizada, e o cosmos é energia organizada. Então, você tem que entrar. Se você viu que está o caos, aí você tenta ser o cosmos, tenta se harmonizar. Tá? Vamos. Energia plástica da mente, está no livro Libertação, do André Luiz. Ó. São fluxos que emanam de todos os poros, mas muito particularmente da boca, narinas, ouvidos e peitos. Esta força não é patrimônio de privilegiados, e sim natural de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. Eu penso que está falando de ectoplasma, tá, gente? Não sei se vocês conhecem ectoplasma, que é um estudo bastante interessante também, né? Então, penso que ele está falando de ectoplasma, porque o ectoplasma ele é gerado na célula, e ele sai pelos poros, pelo nariz, né? Pelos orifícios do corpo. Então, ele é gerado na mitocôndria, que é uma organela que fica no citoplasma das células, tá? E essa energia que faz a materialização, né? Que faz transporte de objetos. Aí vem a energia sexual, vamos lá. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste, vida e sexo e humano. Então, veja bem, o princípio, né, o self, eu gosto de falar self porque a Joana fala self, né, que é a mônada divina que somos. Essa mônada, ela tem departamentos, vamos colocar assim. Então, o departamento que gera energia sexual, que transforma energia em energia sexual, é um departamento muito potente, porque ele é a energia da criação. Hoje, a gente cria o quê? Prazer físico, sensório, né? E filhos.
No futuro, provavelmente, é por essa energia que nós vamos lá no fluido cósmico que vamos produzir galáxias. Então, veja a potência dessa energia. Tá? Então, é um caso muito sério. A energia sexual, se a gente deixar ela de lado, a pessoa fica desnutrida sexualmente. Se usar demais, pode ficar até louco, né? Então, pois em 1 hora tá acabando a bateria. tá. Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é uma energia muito poderosa. Não tem nada que ficar reprimindo, nada disso, mas tem que saber usar. Isso aí tem que ser muito bem utilizado e com responsabilidade, porque ela precisa de compensações imediatas. Então, por exemplo, o casal, né, ele precisa da compensação imediata de um com o outro, porque senão ele pode gerar uma energia extra que vai perturbar o funcionamento orgânico dele, que é o caso desses ficar, né, eu fiquei. Então, gera uma energia que vai alterar o campo dele, porque não tem compensação. Então, a minha energia compensa com a energia do outro, e do outro compensa com a minha energia, entendeu? Aí equilibra, aí não tem problema nenhum. Então, fica uma energia bem tranquila. Pode ir, Pedro. Ô, Serinha, veja bem, eu não sei se eu vou dar... Você sabe quantos slides estão faltando aí, Pedro? Acho que não vai Peraí dar. que eu vou contar aqui no meu celular. Tem 1, 2, 3, 4. Aí não vai dar para fazer tudo hoje. Tem 22. Não vai dar. Então, porque tem depois, quando entrar na energia que circula na gente, os meridianos, que vai entrar logo agora, é um estudo muito interessante que a gente pode marcar para uma outra quinta-feira, se vocês quiserem, tá? E que é a energia que circula em nós. É tudo muito explicado hoje, como é que é, por que às vezes a gente tem uma enfermidade, o que é uma enfermidade? É um acúmulo energético no corpo. Por que a saúde, a energia, toda ela é equiparada, né? Então, a saúde, a enfermidade, acúmulo, excesso de energias. Então, o homem é um potencial apropriador e gerador de energias, tá aí. Nós temos essas bolinhas clarinhas aí, que são centros de forças por onde entra a energia. A energia entra nesse centro aí, pega aí o terceiro centro da cabeça para baixo, que é o centro cardíaco, tá? Então, a energia entra ali e ela vai para, no meio mais ou menos, ela tem um meridiano, isso. Tem um meridiano, não sei se o próximo slide mostra. Tem um meridiano, então o meridiano é que distribui. Não entrou. Então, é o meridiano que vai distribuir. Isso aí é um estudo muito, muito interessante, porque, olha, resolve muitas questões nossas com relação à espondilose, espinhela caída, artrite, artrose, problema de coluna, explica muita coisa, sabe, que pode ser resolvido apenas com equilíbrio das energias. Gente, o estudo de energia hoje no corpo humano, ele é muito avançado. Eu consegui fazer um curso de anatomia esotérica, eu não tenho até medo de falar esse nome aqui no Centro Espírita, né? Mas esotérico significa um estudo que era muito profundo, era feito só dentro das casas, das escolas, né? Para poucas pessoas, para os iniciados. Mas eu fiz esse curso, então é impressionante o que eles têm hoje de conhecimento de circulação de energia no corpo humano, gente, é uma coisa absurda. Você sabe que tem pessoas que pode ter uma frequência de 2.600 volts, quando a gente tem 36 naturalmente, né, que é a temperatura do corpo, né? Então, tem gente que vai a 2.600 e não se queimam, não tem problema nenhum, e só fica muito eletrizado. Mas até isso, porque hoje os estudos são muito profundos. Eu tenho um outro estudo sobre energia que eu trabalho um pouco essa anatomia energética, mas assim, aí tem que ter um conhecimento básico, né, para chegar a fazer esse estudo. Esse aqui é mais básico, né, já dá para a gente ter uma ideia. Passa aí, Pedro, por favor. Tá vendo? André Luiz, né, nós repetimos isso, né, que toda energia é matéria tornada visível, né, e que todo o seu, que vem, né, vem de todos, é o seu eterno princípio, que é Deus. Então, está tudo ligado a Deus, que a energia máxima é Deus, e o que vem para nós, essa energia veio dele. Então, tudo é Deus. Tudo, tudo, tudo. Nós somos de Deus. Então, tudo é Deus, gente. Tudo.
Se Deus não existisse, se Deus fosse o nada, o que eu seria? O nada. Concorda? Porque se Deus é o nada, então o que eu sou? Nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que fala bobagem o tempo todo, não estuda, não tem noção das coisas. Você vê que está tudo explicado aí, né? Pode colocar, para a gente ter mais uma informação aqui embaixo, né? É do Castro Alves, né? Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, tá vendo? Da energia principal. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Luz é energia, né, gente? Então, ou seja, nós somos transeuntes da energia. Todos nós. Isso é uma informação de início, tá? Agora, tem que se aprofundar. É o que nós poderíamos fazer, mas não vai dar tempo hoje. Passa, Pedro, deixa eu ver se já começa os meridianos agora. Isso, começa aqui. Então, essa parte, eu não vou entrar nela, porque não dá para a gente falar. É isso aqui que é interessante. Se vocês quiserem, tá? Você vê uma outra data, que aí começa por aqui, que eu já fiz essa base, tá? Vocês vão ver que coisa interessante é estudar isso. É muito legal, né? Aí, Guaraci, é o seguinte, vê o dia mais próximo que você pode voltar. Deixa eu ver aqui, Deus. Eu vejo agora. Que a gente... Que eu quero muito terminar esse estudo. Que a gente evita de passar muito. Vamos passar a palavra para a Shane também, que está querendo falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Deixa eu ver, em maio... Não, maio eu não tenho mais. A próxima quinta minha, que está liberada, é dia 15 de junho. Então, se o Pedro deixar, porque ele que manda na marcação, a gente já marca 15 de junho. Que aí a gente já reserva espaço na sua agenda, para a gente não passar muito. Não, para não perder a sequência, né? Isso, porque vale a pena, gente. É um estudo que todo mundo deve ter um conhecimento básico, já marquei aqui, está sendo, que deve ter um conhecimento básico, pelo menos para a gente ter uma noção de como que a gente transita na vida. Uhum. Tem uma pessoa querendo falar... É a Shane que está querendo fazer algum comentário. Pode falar. O Marciano tinha levantado a mão também. Daniel Júnior, porque eu estou com o celular da Shine. É interessante, porque essa questão dos meridianos aí, eu trabalho com medicina chinesa, né, com acupuntura. Você trabalha? Olha, você pode contribuir muito, viu? Porque, assim, o meu conhecimento de medicina chinesa, eu andei até fazendo um curso, mas eu não podia ir todas as aulas, sabe? Teve aqui em Juiz de Fora uma senhora lá do Rio, que ela vinha fazer uma aula todo mês. E eu ia lá assistir a aula dela, né? Lá no Serrano, no Hotel Serrano. Mas só que, às vezes, eu não podia, porque eu estava trabalhando, eu estava viajando para fazer palestra, e não dava. Mas eu peguei alguma coisa. E eu estudo isso muito com um amigo meu, que também, ele faz terapias holísticas, né? Então, ele me dá muitas informações e tudo. Então, você vai me ajudar muito, né, aí nos meridianos, porque é uma informação que eu gostaria muito de ter com mais profundidade, porque aqui a gente tem que fazer uma coisa mais, uma amostragem, né? Agora, aprofundar nisso é muito interessante. Por quê? Esses meridianos, eles são todos codificados, eles têm quantificados, né? E codificados, eles têm todas as apropriações, os NADs, por exemplo, são onde que passam essas correntes elétricas, energéticas em nós, isso tem tudo codificação e quantificação. Então, quer dizer, como é que a gente tem isso tudo na mão, né? E a gente não sabe nada disso. Aí você está muito bons, né, com a acupuntura, mexendo nessa circulação energética através dos meridianos, então é muito é interessantíssimo. Nossa, vai ser muito bom, então, no dia que a gente for fazer, para a gente fazer junto, que você dá uma força aí para nós, porque, olha, uma coisa que eu gostaria muito de aprender, sabe, é isso aí, aprender mesmo, como que essas energias funcionam, como que elas fluem, porque isso está muito ligado às nossas doenças, né? Às nossas enfermidades, e também como se livrar dessas enfermidades, né? Então, isso aí é muito bom. Mais alguém, gente, quer falar?
A Ciane tinha levantado a mão, não sei se... Quem? A Shane foi o Valdemar. Agora o Marciana que tinha levantado. Fala, Marciano. Porque eu sempre gostei desses assuntos de energias. Sim. E eu acho que uma das energias psíquicas mais fortes e pouco conhecidas, eu acho que é a fé. É uma força muito grande que cada um tem a sua medida. E uma outra coisa que eu andei estudando também sobre as energias, igual algumas pessoas têm problemas que vão quando vai a cemitério, pessoas que têm problemas que vão a museus, pessoas que têm problemas que vão a certos lugares, até casas de outras pessoas numa visita e que sai de lá mal. E em relação a energias, eu soube, através de alguns estudos meus que eu faço pela internet, e de algumas pessoas que eu lido com elas no pessoal, falando que existem duas formas que poucas pessoas conhecem. O bloqueio dessas energias, para a gente não pegar elas. Por exemplo, a pessoa passa mal que vai num cemitério. Ela sabe que vai passar mal, então, mas ela tem que ir. Então, uma forma de se proteger seria tampar o umbigo, por onde entra a energia. E se por acaso, por algum motivo, ela não conseguia se proteger para entrar num local desse, quando chega em casa, uma das melhores coisas é usar um banho de algum líquido, alguma água azul. O que o senhor acha disso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não conheço essas terapias, não. A única coisa que a gente estuda aqui no Espiritismo, com os mentores, amigos, é exatamente aquilo que Jesus ensinou, vigiar e orar, né? Uhum. O que acontece com a medicina holística? Vou explicar para vocês uma coisa que eu lido muito com terapia holística. Não que eu seja terapeuta, mas é porque eu estudo isso, que eu tenho um amigão, né, que ele é terapeuta, com muita condição e tudo. A terapia holística, ela existe, ela necessita existir. Por quê? Porque tem muita gente que não entende que o Espiritismo tem o passe que reúne todas essas terapias no passe, sabe? Só que nós temos um problema com os médiuns passistas, que não entendem a importância de ser passista e, às vezes, não tem aquela preparação adequada, né, que André Luiz propõe, e a pessoa, às vezes, esse paciente não dá em o centro espírita, ele não gosta. Então, as terapias holísticas, elas ajudam muito. Eu fiz uma vez uma aplicação de cristais com esse meu amigo, que quando eu saí de lá, nossa, eu saí no céu, tá? Que ele colocou os cristais, as energias dos cristais nos chakras certos. Então, isso funciona, mas, assim, a terapia holística, ela não orienta, ela só é a terapia. Então, você vai lá no terapeuta, ele vai fazer toda uma aplicação de cores, né, de pedras, de reiki, fazer o reiki, mas ele não te explica, ele não te orienta. Então, você sai de lá, vai fazer o mesmo erro, aí vai continuar, fica dependente das terapias. Depois, o organismo acostuma, não faz efeito. Então, o que acontece? O passe é diferente, porque o passe, não, você recebe o passe, mas antes tem a palestra. Né? Você está se orientando, tem um grupo de estudos, igual esse aqui, né? Então, a gente tem que ter orientação, o que Jesus falou, vai e não volte, você pecava, que não te aconteça o pior. Então, ele curou não, ele promoveu a possibilidade da cura, que ele falou que não curou, foi a pessoa que curou. E agora eu tenho que tomar cuidado na frente. Então, essas terapias, por exemplo, que eles fazem, igual você está dizendo, botar a mão no umbigo, ou então tomar um banho com água azul. O banho com água azul é uma cromoterapia, né? O azul, ele tem a frequência dele. Então, pode ser que isso ajude, mas fica aquela coisa, eu fico dependente da terapia. O que nós precisamos é não ser dependentes da terapia, a gente aprender a lidar com as situações. Então, eu vou ao cemitério. Chegando lá, eu sei que eu vou viver um momento, né, meio complicado, as pessoas ainda não estão muito aptas a viver um momento lá no cemitério. E aí, eu sei que a energia lá, uma energia pode ser muito pesada. Eu já vivi momentos no cemitério que vocês nem imaginam, né? E aí, o que você tem que fazer? É aquilo que Jesus falou, vigiar e orar. E você vai no cemitério, você já começa na vigilância. Já começa antes, se prepara, e eleva, né, faz uma prece, eleva seu pensamento, eleva suas frequências, para quando você chegar lá, mesmo que a energia estiver muito densa, você está acima dela, sabe? Então, é o que eu sei, e que os Espíritos nos ensinam a fazer dessa maneira. E a gente faz os testes, isso funciona, isso dá certo.
Agora, se eu chego lá, boto a mão no umbigo, mas eu fico olhando, né, para a viúva do defunto, não vai adiantar nada, né? Tanto que, na realidade, essa técnica que eu falo, ela não é pôr a mão, é colocar um adesivo, uma tampa, alguma coisa qualquer. Porque se a gente coloca a mão, está fazendo aquela energia circular pelo organismo da gente. E como eu digo que a fé, eu acho que é uma das energias psíquicas mais fortes, porque o caso de usar água azul ou de tampar o umbigo, eu acho que usar a energia psíquica da fé é que vai fazer aquilo funcionar. Eu vou ter que interromper um pouquinho essa conversa por causa do horário, que nós temos que usar nossas energias para irradiarmos para as pessoas necessitadas. A gente continua no dia 15, né? O seguinte, quando o Guaraci trouxer o próximo estudo, se for possível, ele falar um pouquinho do duplo etérico e da aura dessas questões, da energia que envolve o corpo, se for possível, Guaraci. Para poder... Fala de novo, Celinho, que eu recebi aqui um recado da minha filha, eu estava olhando. Me fala de novo. Se você puder, quando trouxer o estudo dos chakras, se você puder falar um pouquinho só do duplo etérico, desses corpos fluídicos. Então, Celinho, aí que tá, eu tenho que ver uma coisa contigo. Para a gente fazer esses, porque eu separei esses estudos, né? Em cada estudo desse é um estudo, é uma aula. Então, por exemplo, duplo etérico eu tenho só para duplo etérico, tenho só para ectoplasma, que é uma coisa que não precisa saber muito, ectoplasma, quase ninguém sabe disso, né? Ectoplasma, duplo etérico, chakras. Então, são 3 estudos diferenciados, sabe? Que vai dar tudo a mesma coisa, mas a gente faz ele diferenciado para poder ficar claro, senão a gente embola muita informação e a pessoa não pega, né? Aí você que sabe, então faz assim, já que... Não, vamos fazer o que você tinha colocado aí na sequência. Isso. Era só para esclarecer a questão do marciano, mas a gente deixa isso para um futuro. A gente pode fazer sim. No futuro eu posso fazer o duplo etérico, eu posso fazer do duplo etérico, gente, pouca gente sabe de duplo etérico. Pouca gente. Para a gente poder explicar a questão do adesivo, não sei o quê, essas coisas. Isso. Aí a gente pode ver isso. Marciano, nesse estudo que eu fiz de anatomia esotérica, eu não fiz esse negócio do umbigo, eu vi várias terapias, mas essa, sinceramente, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Mas eu vou pesquisar. Porque a matéria que eu pesquisei... Porque eu não queria... Desculpa, gente, eu tenho que interromper. Nós não temos mais, já avançamos 10 minutos do nosso horário e tem pessoas precisando da gente. Depois a gente vai conectar. Se for o caso, o Marciano entra em contato com o Guaraci direto. Tá bom, Marciano?